Você está preparado para a palavra de Deus? Glória a Deus. Hoje eu decidi eu mesmo pregar, porque eu estava com saudade de dar uma pregadinha, né? A conferência toda, fiquei igual um leão enjaulado. Aí estava com saudade de dar uma pregada também, glória a Deus. E uma alegria para nós, né? Poder sempre estar com essa fome e essa sede pela palavra do Senhor. Glória a Deus. Todo mundo que prega na nossa igreja tem me dado feedback que nosso povo é faminto pela palavra. E eu louvo a Deus por isso. Amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 13. Será que eu consigo tocar quando eu prego, não? Glória a Deus. Ah, tá. Não, pastor. Mateus 13, 31. Esse sinalzinho de alarme que dá quando eles abaixam o volume, uma coisa que eu já pedi para tirar, mas vou ter que ligar para o Elon Musk para ver se ele as ajuda com isso. Amém? Ai, ai. Evangelho de Mateus, capítulo 13, o versículo é o de número 31. A Bíblia diz: e apresentou-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves dos céus e se aninham nos seus ramos. Até aqui, estenda a sua mão para cá, vamos orar. Pai, no nome poderoso de Jesus, quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Fala conosco, ministra aos nossos corações, que os meus lábios se mexam neste lugar, mas que a voz do Senhor seja ouvida nessa noite. Que todo ladrão da atenção bata em retirada desta casa agora, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, a Bíblia tem uma série de parábolas que ela começa dizendo: o reino dos céus é semelhante. O reino dos céus é semelhante a um semeador que saiu a semear. O reino dos céus é semelhante a um homem que encontra um tesouro e esconde no campo. E aqui, especificamente no Evangelho de Mateus, capítulo de número 13, versículo 31, o reino dos céus é semelhante a um grão, a uma semente de grão de mostarda, que sendo a menor de todas as sementes. Bom, eu quero com você nessa noite extrair algumas verdades, e eu prometo ser bem breve mesmo, porque é muito pontual. Eu não quero enfeitar muito, eu quero ser pontual naquilo que o texto está dizendo nessa noite. Então, primeiro, o reino dos céus é semelhante a algo que começa pequeno, que começa de forma simples, que começa de forma humilde, mas nós muitas vezes queremos aquilo que começa de forma visível, aquilo de forma grande. Você não consegue de repente hoje comprar um carro de luxo. Quem tem sonho aqui? Quem gostaria de ter um carro bom aqui do ano, um carro zero? Levante a mão. Mas de repente você não consegue fazer isso do dia para a noite. Então como você faz? Você compra um mais simples, paga até o final, troca aquele mais simples por um pouquinho melhor,
e paga até o final. Troca aquele, até de repente, quando você percebe, você está no momento que você está com um carro que você sonhou um dia ter. Mas você passou por um processo, começou de forma pequena, começou de forma simples. Mas a grande verdade é que com as coisas de Deus, nós achamos às vezes que é diferente. Que nós vamos chegar, nós vamos num culto e vamos sair deste culto e tudo vai começar a aparecer de forma grande. Ai, pastor, eu já estou uma semana na igreja e ainda não vi um anjo, pastor. Eu queria ver um anjo com uma espada de fogo, irmão. Eu conheço gente que está há 30 anos e ainda não viu. Se você está uma semana só, de repente vai acontecer ainda. Mas a gente quer ver, sabe? Ai, pastor, porque eu fui na igreja hoje e eu gostaria de ter falado em língua estranha, pastor, e gostaria de ter, e não aconteceu, pastor. Calma, calma. Porque tudo que começa grande é monstro. Tudo que começa grande é monstro, é desproporcional, porque o reino ele começa pequeno. Como uma semente de um grão de mostarda, que é, na realidade, a menor dentre as sementes. Então entenda que ele começa assim de forma simples. Existem algumas árvores, a Bíblia fala da palmeira do Líbano. A palmeira do Líbano, se ela tem 2 metros para cima, ela tem pelo menos 4 metros para baixo, e ela pode envergar com a força do vento a ponto de tocar o solo e não quebra. Existe o bambu chinês, que passa o primeiro ano inteiro sem aparecer um broto para fora da terra, a ponto do seu agricultor achar que o plantio não deu certo. Mas nesse 1 ano que não aponta o broto para fora da terra, ele está o tempo todo crescendo em suas raízes. E quando você vê, quando você começa a enxergar o broto, na realidade, ele já tem raiz suficiente para suportar as forças do vento da vida. De repente, o que Deus está fazendo nesse momento com você está na fase das raízes, a fase de coisas que você ainda não vê com os seus olhos, mas é essa fase que vai fazer com que você tenha força suficiente para, quando brotar, suportar os ventos que a vida traz, suportar as tempestades. Você veja que um dia Jesus estava em um barco. Jesus estava onde? Em um barco. Você sabe que Jesus, ele passou 30 anos da sua vida se preparando para o ministério. Sabe disso ou não? 30 anos da sua vida se preparando para o que estava por vir. Talvez a própria Maria, a mãe, ficasse, mas quando será que vai acontecer? Porque já passou 30 anos. E você vê que no casamento, nas bodas em Caná da Galileia, ela até quer dar uma forcinha, não é? Meu filho, acabou o vinho, você faz alguma coisa por eles. Ela está querendo ali, de repente, adiantar algumas coisas do processo. Um dia está Jesus num barco, já com os seus discípulos, depois do ministério começado. Os discípulos desesperados, porque havia uma tempestade no meio do mar. Sabe o que Jesus fazia? Dormia na proa do barco. Por quê? Porque durante 30 anos, Jesus estava sendo aperfeiçoado e fortalecido para suportar as tempestades da vida. E a gente quer, sabe? Ai, mas meu Deus, eu queria para hoje. O que é pequeno, agora sim, entenda que o que é pequeno, diga comigo, o que é pequeno precisa ser semeado. E aqui tem muito a ver com a fé, porque só um homem e uma mulher de fé é capaz de semear aquilo que é pequeno.
Como assim, pastor? Eu não vou fazer nada com isso que eu tenho, porque é tão pequeno. Não vai fazer diferença. Tem gente deixando de semear o que é pequeno, que está nas suas mãos, por falta de fé, achando que aquilo não é suficiente. Um dia um pastor disse algo muito interessante: sonhe grande, comece pequeno, mas comece já. Sonhe grande, comece pequeno, mas comece já, comece hoje. Ou seja, pegue isso que você acha que é pequeno, que está nas suas mãos, e semeie. Trabalhe com essa semente. Tenha fé a ponto de depositar aquilo que você acha que é tão insignificante. Pastor, eu acho, tem gente que acha isso, que ela própria é insignificante. Porque eu não falo como o pastor fala, porque eu não tenho as revelações que o pastor tem, porque eu não leio o que o pastor... Irmão, o que você acha que é insignificante, de repente é a semente que, quando semeada, vai produzir a maior entre as hortaliças, a ponto do que as aves dos céus buscarão refúgio nos seus ramos. Eu um dia fui o homem que achava que aquilo que tinha nas mãos era algo insignificante, pequeno demais. Me senti o menor de todos. Está lá um homem pastoreando as ovelhas do pai, cuidando. A Bíblia, alguns estudiosos da Bíblia vão dizer que Davi era um filho bastardo de Jessé. A Bíblia não é clara nesse sentido, mas Davi não dormia entre os irmãos. Naquele dia entra na casa de Jessé o profeta Samuel, a fim de ungir um novo rei para Israel. Entra os primeiros filhos de Jessé, todos eles, o primeiro que entrou. Samuel olhou e falou: certamente esse é o ungido do Senhor. O Senhor repreendeu o profeta e disse: ei, se acalma aí, eu não olho para a aparência, mas para o coração. De repente passa todos os filhos e o profeta: não tem mais um, por acaso? Acabou-se os filhos, tem um lá, que está pastoreando as ovelhas, que está colocando, que está semeando aquilo que todos achavam que era insignificante. O que é semear aquilo que é insignificante? Davi, quando cuidava das ovelhas, chegou o leão, chegou o urso. Davi matou o leão para salvar as ovelhas, matou o urso para salvar as ovelhas, semeando aquilo que para muitos era algo insignificante. É só as ovelhas do pai. Naquele momento o profeta Samuel diz: pois bem, ninguém sentará à mesa antes de que ele chegue. Eu fico imaginando Davi entrando na porta. Pense que não tinha ducha a gás na época. Pense que não tinha álcool em gel na porta. A característica de um pastor é que ele tem cheiro de ovelha. Agora pensa você, Davi, entrando na porta, depois de ter levado as ovelhas para o pasto, recolhido no aprisco, cansado do dia todo, mas um menino feliz. E o profeta, na hora que ele entra, eu imagino a unção que desceu sobre o profeta Samuel. Sabe, aquela do trilili, não? Porque aí o Senhor falou: eis aí o homem segundo o meu coração. Chegou o momento da semente virar uma grande hortaliça e se tornar o grande rei de Israel. O rei mais importante da história de Israel, sabe quem foi? O menino que pastoreava as ovelhas do pai, o rei Davi. Glória a Deus por isso. Mas é necessário você pegar aquilo que está nas suas mãos, que você acha que é pequeno, e semear.
Um dia está Jesus com uma multidão, 5.000 homens, além de mulheres e crianças, todo mundo com fome. Os discípulos diziam: ei, despede a multidão para que eles vão e comprem comida para si. Jesus diz: dá-lhes voz de comer. Mas nós não temos nada. E começa uma busca desesperada. Eu fico pensando, um olhando para o outro: tem alguma coisa aí na lancheira? Tem alguma coisa aí? Trouxe alguma coisa? E pense que na época não tinha bolsa térmica. Não tinha. Daqui a pouco chega um menino: eu tenho aqui 5 pães e 2 peixes. É insignificante, é simples para o tamanho da multidão, mas eu libero essa semente. Sabe o que Jesus precisava? Não precisava de 5 e 2. Jesus precisava de 1 pão e 1 peixe só. Só alguém que tivesse o coração disponível a semear aquilo que é simples. Nós somos um povo simples, gente. É isso. E o que Deus precisa para fazer algo extraordinário na nossa vida? Só alguém simples a depositar uma semente simples na terra do Senhor. Aleluia. É isso. Agora, é interessante que esse reino dos céus, que é semelhante a um grão de mostarda, que sendo a menor das sementes, que se tornou então a maior das hortaliças, esse reino, ele pega essa semente e planta no seu campo. A Bíblia diz isso: plantou no seu campo. Aqui para mim, irmãos, é uma chave muito preciosa, que a gente acha que o campo dos outros sempre é mais fértil do que o nosso, que o campo do outro sempre é mais fértil do que o nosso. É aquele famoso: a grama do vizinho é sempre mais verde do que a nossa, sabe? Do outro é melhor. Eu sou de um tempo, irmãos, que há 20 e tantos anos atrás, quando eu me converti, estava em alta alguns pastores aí no Brasil: pastor Marco Feliciano, nos Gideões, pastor Cláudio Gama, pastor Silmar Coelho, pastor... Bem, enfim, tantos pastores aí. E o Marco Feliciano, ele tinha uma oração que era muito dele, era específica, né? E aonde houver um demônio alojado no raio dos 5 quilômetros, ele seja queimado. E aí eu ia pregar nas outras igrejas dos irmãos. E aí o que eu via eram os pastores copiando a oração do Marco Feliciano. Eu tinha uma admiração, tenho até hoje, muito grande pelo pastor Luiz Hermínio. Me converti lá, foi o primeiro pregador que eu conheci na vida. Então, e chegou um tempo que eu estava querendo pregar igual o Luiz Hermínio prega. E um dia Deus falou para mim assim: meu filho, eu já tenho um Luiz Hermínio lá em Itajaí. Eu preciso de um Emerson em Curitiba agora. É a semente depositada na tua terra. É crendo no chamado que Deus tem para você, sobre a tua vida. Efésios 1, verso 4 diz que Ele nos elegeu nele antes da fundação dos séculos. Sabe o que isso quer dizer? Que antes que Deus tivesse dito haja luz, em Gênesis 1, Ele já tinha escolhido eu e você. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Ele já tinha um plano desenhado a nosso respeito, já tinha um chamado, um propósito específico, e tudo que você passou na sua vida tem a ver com o propósito de Deus para você. Por quê? Porque de repente as dores que você venceu, Deus vai te usar para curar a outros. Glória a Deus. E depositar na sua terra. Interessante, sabe o que é? Que a menor semente tem o potencial para se tornar a maior hortaliça, quando semeado com fé e cuidado com zelo. Isso é perseverança durante o processo. Porque a gente acha às vezes, Marco, que é só plantar. Mas não é só plantar.
amanhã você tem que voltar e regar. E além de voltar e regar, no outro dia você tem que voltar e limpar aquilo que está em volta. Quando começa a crescer algumas ervas daninhas, começar a tirar de perto aquilo que pode contaminar o que você semeou. Isso é zelo pela semente, é perseverança no processo, o que muitos de nós estamos perdendo, porque a gente não vê o resultado, a gente para de agir. A gente não vê o broto da semente, a gente para de cuidar. A gente para de cuidar. Sabe uma das coisas que o Senhor zela? Ele zela pela sua palavra. Se o Senhor zela pela sua palavra, por que nós então deixamos de cuidar daquilo que recebemos da parte dele? Porque deixamos de ser zelosos por aquilo que ele colocou nas nossas mãos. Eu já passei tantas fases assim, porque eu fiz teologia, irmãos, eu já li tantas vezes a Bíblia, de verdade, não é soberba isso, eu faço isso durante 20 e tantos anos, todos os dias, só que chega momentos que, por você fazer muito, você aprende como fazer. Você concorda comigo ou não? Eu sei pregar sem orar, irmãos, verdade, sei. Eu sei fazer um esboço, eu sei fazer um sermão textual, tópico, expositivo. Eu sei como escrever uma pregação. Mas a questão não é sobre escrever uma pregação, mas sobre de quem você está falando. Que não é um Deus morto, mas um Deus vivo. Que quando você vem falar dele, você não fala de um livro, você fala de um relacionamento que você tem com ele. Sabe o que está faltando nos nossos dias? Pessoas que falem menos de um livro e falem mais do relacionamento com a palavra. Não estou falando de falar menos da Bíblia, estou falando de falar menos do conhecimento da Bíblia e falar mais do relacionamento com ela. E eu passei por fases assim que eu deixei de cuidar. Você lembra da sunamita? O profeta Eliseu passa na casa dela, ela faz um quarto por profeta. O profeta diz: o que você não tem que eu possa te ajudar? E o menino dele diz: ela não tem um filho. E ele diz: daqui a um ano você vai abraçar um filho. E daqui a pouco ela tem um filho. E ela diz, ela tinha tentado tanto aquilo, que sabe que ela responde o profeta: não, Senhor, não mintas a tua serva. Já tentei tanto, isso não vai acontecer. Aí depois de um ano ela estava com a criança no braço, como o profeta tinha revelado. Só que depois de algum tempo, o menino sai para ir ter com o pai que estava no campo. Ele sai próximo ao meio-dia. Próximo ao meio-dia, naquela região, estamos falando de uma sensação térmica de mais de 50 graus de sol. Esse menino então, ele morre. Ele pega provavelmente uma insolação e morre. Sabe que momento é esse? Que você recebe aquilo que você orou para receber, mas de repente você não cuida mais tanto assim como deveria cuidar. O menino adolescente não era para sair de casa no sol do meio-dia sozinho. O profeta ressuscita, mas agora não estamos mais falando dessa história, estamos falando de nós. Quantos meninos que Deus já nos deu que nós deixamos de morrer por falta de cuidado. Na nossa história. O maior tem potencial para se tornar o menor, tem potencial para se tornar o maior, quando semeado com fé e cuidado com zelo. Agora, eu falei tudo isso para encerrar aqui. Existem dois tipos de pessoas. Primeiro tipo de pessoas são aquelas que querem buscar refúgio em quem nunca foi semente.
querem buscar refúgio em quem nunca foi semente. Só se torna refúgio quem um dia foi semente. E às vezes nós somos pessoas que queremos buscar refúgio em alguém que nunca foi semente. Sabe o que são vencedores? São aqueles que vencem dores. Esses são vencedores, aqueles que vencem dores. Tem gente querendo andar e abrir o coração e querendo ajuda na sua dor de quem nunca venceu uma dor. Tem gente acreditando mais em pastor de internet, em influenciador digital, que nunca foi uma semente, e depositando a sua esperança na história de alguém que nunca passou por um processo. Segundo tipo de pessoas, existem aqueles que querem se tornar um refúgio sem nunca ter sido uma semente. Só tem um jeito de um dia você ser refúgio para alguém: se primeiro você for uma semente. E sabe algo interessante sobre a semente? A semente, para brotar, primeiro ela precisa, alguém sabe? Morrer. A semente, para brotar, primeiro ela precisa morrer. Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória. Sabe o que é morrer? É quando você decide de verdade abandonar os teus desejos e as tuas vontades carnais para de fato viver a vontade de Deus para a sua vida. Semente tem essa característica. Às vezes é tão confortável ser só uma semente que você não precisa morrer. Semente cabe no bolso de alguém. Semente nunca vai sofrer com a força do vento, sabia? Semente nunca vai sofrer com a força do vento. Mas se você decidir ser uma semente que morre para si mesmo e vive o propósito de Deus, um dia as pessoas virão buscar refúgio na sua vida e vão olhar para você e vão dizer: eu quero o que você tem. Talvez você veio para a igreja por causa de uma dor tão terrível. Talvez você foi a pior história do meio da tua família. Mas um dia toda a família vai te olhar e vai dizer: eu quero o que você tem. Aleluia, aleluia. Mas tem gente querendo se tornar refúgio sem nunca ser uma semente. E o que é ser uma semente, pastor? É começar de forma simples. Falamos aqui no começo. Eu já contei a minha história aqui, irmãos. Eu comecei a minha vida profissional como ajudante de motorista de caminhão, chapa. Você já viu escrito lá na beira da pista da BR? Hoje não tem mais muito, né? Mas você já viu aquela barraquinha com 3, 4 peão sentado e diz assim: chapa. Já fui chapa, irmão, ajudante a descarregar caminhão. Já fui servente de obra. Já fui lavador de cachorro em pet shop, irmão. Já participei de projeto social. Isso é ser semente. É começar de forma simples. Depois me tornei vendedor. Quando eu me tornei vendedor, agora estou rico, irmão. Vendedor é o seguinte: tem mês que você ganha muito, mas tem mês que, eu vendo material para obra, irmão. Tem mês passado que foi chuvoso. Foi desesperador. E tinha meses que, eu lembro, eu e a pastora, eu precisava de 5.000, mas tinha meses que eu ganhava só 1.000. Tinha meses que eu não ganhava nada.
Mas eu, como uma semente, eu falava, eu acredito na palavra que eu carrego. Eu acredito na palavra que eu carrego. E sabe, nós começamos a desfrutar de tantas coisas. Mas se hoje somos um refúgio, é porque um dia nós fomos uma semente. E talvez você está na fase da tua vida de ser semente. Não é porque você é menor. É porque você está numa outra estação. E no momento certo, a tua vida será uma grande árvore para a glória de Jesus. Sabe qual é o detalhe? Vou chamar já o pessoal do louvor. Sabe qual é o detalhe de se tornar uma grande árvore? É que antes você só era uma semente. Agora, como uma grande árvore, você é um produtor de sementes. Meu Deus do céu! Você se tornou um produtor de sementes. De você não sai só mais frutos. Cada fruto que você carrega tem dentro dele uma nova semente para uma nova estação da sua vida, para uma nova fase da tua vida. O que eu faço, pastor? Não desista. Volta, rega. Sabe qual é o melhor fertilizante para a semente? Essa água que se chama a palavra de Deus. É você olhar para aquilo que só é uma semente e diz assim: eu confio no Senhor, Ele vai se inclinar para mim, eu estou esperando com paciência nele, Ele vai ouvir o meu clamor e começar a declarar a palavra sobre a semente. Ah, hoje está difícil, mas o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aleluia, glória a Deus. Se coloque de pé comigo nessa noite.